Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. O livro é aquele que você já sabe, Obreiros da Vida Eterna. Hoje estaremos trabalhando o 5º capítulo. O capítulo da semana passada foi sobre a casa transitória. Interessante aquilo, não é? Você pensou sobre ele? Então, lá na casa transitória, o André Luiz encontrou irmão que tinha mais ou menos afinidade com o seu conhecimento, porque André Luiz, que havia sido médico na Terra, desejava conversar com alguém a respeito dessas questões ligadas à medicina no plano espiritual. Foi então encaminhado para o chamado irmão Gotuso, que é o título do capítulo 5º, que nós vamos começar agora. Acompanhe o texto conosco. Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação me felicitou o espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda muito fortes. Ele estava ainda muito ligado com a crosta da terra. A conversação, gestos e pareceres denunciavam essa condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a qual ele se sentia imantado por incoercível atração, não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta, após acordar na existência espiritual. De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe, para ter um resumo da sua posição. Havia desencarnado antes de mim, diz André. Andara muito tempo, através de caminhos purgatoriais, e embora houvesse ficado muitos anos semi-inconsciente entre sombras e luzes, apresentava-se em dia, estava conhecendo, estava atualizado com todos os conhecimentos da medicina propriamente humanos. E ele me disse, eu sempre supus que após a morte do corpo, nada mais teríamos a fazer além de cantar beatificamente no céu ou ranger os dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diferente. E depois de um significativo parênteses, continuou dizendo, me refiro à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Aquela tese que nega a continuidade da vida, que tudo acaba. Não, isso eu nunca acreditei. Impossível que a vida estivesse restrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Algo deveria existir, sempre acreditei, depois do necrotério e do túmulo. Eu, porém, admitia que a morte fosse maravilhoso passe de mágica, fosse algo de magia, orientando as almas a caminho do paraíso de paz imorredoura ou da região escura de castigos eternos. Entretanto, nada disso. Encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência, pura e simplesmente. E tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é uma organização viva, tão viva quanto o aparelho físico que nós tínhamos no plano carnal. Por que percebesse talvez em meus olhos a silenciosa notícia de que em círculos mais altos haveria novidades referentes ao assunto, ele acrescentou. Pelo menos em nosso plano, a situação é a mesma. Ensinavam-nos, na crosta planetária, que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se
os catedráticos, aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é a alma criada por Deus no instante da concepção materna e que com a morte regressa ao seio divino para definitivo julgamento em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. E dando um novo acento à conversação, disse: de fato, suponho que devam existir lugares mais deliciosos que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos. E com meus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais que os inquisidores imaginaram ou criaram. Entretanto, e é lamentável a gente reconhecer isso, nem a ciência, nem a religião nos prepararam de maneira conveniente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Entre nós se fez um intervalo um pouco mais longo. Olhando o extenso gabinete onde estava, reparei o cuidado de Gotuso na zona da sua especialidade. Mapas variados do corpo humano estavam ali desdobrados nas paredes, como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos estavam também aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era uma determinada imagem do sistema nervoso, que fora construída em uma substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam, com extraordinária perfeição, o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Acariciando o embevecido, a obra-prima, observei, disse: tem você muita razão, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual, se eles compreendessem. E então, atalhando-me, cortando as informações, ele disse: sim, a ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Fixou em mim o rosto com um sorriso cômico e acrescentou: vim para cá, André, com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa passados, concedidos em exéquias solenes. Creio, porém, que o serviço diplomático de minha igreja não está muito bem considerado aqui no céu. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão, reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indevidas. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito, voltei ao meu velho templo e lá também ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei por longos anos em dolorosa cegueira espiritual e, francamente, relembrando fatos, hoje dou risada da confiança ingênua com a qual eu fechei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos, veja bem, e afirmava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor. E isso somente porque eu havia deixado 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam em choro
nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada estava ali em monossílabo, de longe em longe, na extrema hora do corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o padre falava por nós dois, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a doença não me enganou, mas, inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas que o padre fazia. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei com as perigosas atitudes dos sonâmbulos para interpelar o sacerdote que me havia encomendado o cadáver a estas estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência nas criações mentais enganadoras que eu havia trazido do mundo físico. E aí eu disse para ele, porém certamente não lhe faltaram bons amigos. Ele concordou. Entretanto, gastei anos para retornar ao equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo, o auxílio destes amigos. Então, vejam só, o irmão Gotuso já começa a contar como foi a vida dele, como foi a morte e como realmente as pessoas estão despreparadas para enfrentar essa transição. Alguns por não acreditarem em nada, outros por estarem iludidos com imagens que lhes são criadas pelas religiões que frequentaram. Nenhum deles, nem ciência, nem religião, capacitados para trabalhar as questões do depois da morte, com lucidez, com segurança. E então, ele que havia sido médico, sofreu bastante depois que chegou do outro lado, indo buscar, porque havia deixado um dinheirinho, indo buscar as recompensas que lhe haviam prometido e que ele não havia recebido. Interessante. Essa história você já ouviu em algum lugar, não é mesmo? Então, no próximo bloco nós vamos continuar a conhecê-la. Eu espero você. Olá, estamos de volta com o estudo do capítulo 5º do livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos ouvindo as confissões de Gotuso. André Luiz está interessado em conhecer suas experiências, porque ele também foi médico na Terra. E contando as suas peripécias, tão logo se viu no lado da vida espiritual, diz que ele ficou um bom tempo perdido, porque ele se deixou iludir por ideias equivocadas da imortalidade, não sabia, ficava esperando o paraíso ou as dores do inferno. E por causa disso ele perdeu muito tempo. Aí André Luiz disse para ele, mas você deve ter contado com bons amigos quando chegou do lado de cá. E o Gotuso disse, é verdade, eu tinha bons amigos. Entretanto, gastei anos para retornar ao equilíbrio indispensável, e essa é uma condição única em que nós podemos compreender estes bons amigos, o auxílio que nos estão dando, e também estarmos prontos para receber esse auxílio. E aí André fala para ele, então agora você deve se sentir feliz nesse momento. Sem dúvida, disse Gotuso humorístico. Reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim presentemente é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos apresenta. Hoje eu tenho profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e a procuram através de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos outros. Quando faltam a eles disposições para o ato espetacular do suicídio. Tem muita gente que se mata,
Se mata direta ou indiretamente. E o irmão Gotuso está dizendo que ele tem muita compaixão dessas pessoas. Tanto as que se matam diretamente, quanto aquelas que se matam aos pouquinhos, disfarçadamente. E ele está dizendo por que ele tem compaixão. Porque do lado em que eles vão se ver, estão aguardando atividades e problemas tão complexos de trabalho, que seria muito mais feliz a existência totalmente desprovida de encanto na terra, com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações do que aquilo que eles vão encontrar quando chegarem. Recordando a posição trabalhosa da dirigente da casa, diante das observações ouvidas, eu disse, fala André, o volume das nossas tarefas aqui assombraria qualquer homem comum. E cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços desta instituição é enorme. Ainda agora há pouco, fiquei espantado com a quantidade de deveres atribuídos à irmã Zenóbia, a diretora. E Gotuso disse, é inegável. A irmã Zenóbia, devotada orientadora, de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço neste asilo, consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete à irmã Zenóbia. No ano que vem, teremos as diretrizes do irmão Galba. Cada administrador recebe descanso de 1 ano? Perguntei admirado. Sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição com vistas ao futuro. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, indo em outros rumos no plano de elevação. De quando em quando, de tempos em tempos, eles vêm aqui visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. E aí eu, meio indiscreto, perguntei, e você? Onde é que você passa os recreios e os seus entretenimentos, o seu tempo de folga? Aí o Gotuso, responde para o André. De acordo com os estatutos que nos dirigem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, e aí a sua voz ficou tocada de tristeza, ainda não posso fruí-las em esferas mais altas. Desfruto estas horas nos campos da terra, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que aquele absorvido por nós, aqui nestes ambientes abafados da transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento dos homens. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, que estão limpos das emanações empesteadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem cheios de substâncias divinas para todos aqueles de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é de se estranhar, portanto, André, que aí recolhamos grandes colheitas de energia de paz restauradora. Conhecia eu, diz André, a propriedade dos seus argumentos, rememorando experiências anteriores que me diziam respeito. Contudo, disse com sinceridade: Ah, Gotuso, lastimo que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes
de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. E ele responde: ah, me prometeram para breve semelhante alegria. Ouça, meu amigo, eu perguntei com afeto, qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? André quer ajudá-lo. E o companheiro Gotuso, que era assim notável por seu sadio otimismo desde a primeira palavra, deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes encheram-se de pranto, dificilmente contido. E olhando-os, talvez no quadro interior das próprias lembranças, Gotuso se explicou com inflexão de amargura. Ah, André, trago ainda a mente e o coração presos à minha casa que perdi quando o meu corpo morreu, lá na terra. Readaptei-me ao trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Queridas irmãs, queridos irmãos, ele já está trabalhando no plano espiritual, é médico, é estudioso, mas quando André quer saber se poderia ajudá-lo a erguer sobre a sua própria ignorância, vencer os seus limites para poder alçar, mesmo que fosse em descanso, a planos melhores, ele ainda se lamenta. Olha, André, eu ainda não me adaptei direito às questões da morte. Eu ainda estou enfrentando os problemas de quem está preso ao ninho doméstico, preso ao afeto, dono das pessoas, dos sentimentos, infeliz carregando um peso, um lastro de chumbo. É isso que os espíritos sempre nos alertam. Quando nós desencarnarmos, se nós não tivermos a mente preparada para a nova etapa, nós estaremos presos àquilo que foi na Terra o objeto de nossas preocupações. É meio parecido quando você que está aí em casa projeta ir fazer um curso em um outro país. Você vai para um outro país porque só nesse outro país é que existe aquilo que você está querendo estudar. Só que você vai ter que deixar pai, mãe, filho, filha, coisas que você gostava, casa. E o medo de perder? E o medo de quando voltar não encontrar mais? E o medo de que alguém se aposse destas coisas? Então a pessoa que não consegue vencer isto, o que acontece com ela? Ela até viaja. Só que a primeira semana ela não aguenta, a segunda semana fica pior, a terceira semana ela afunda, deprimida. E aquilo que ela foi fazer, que era estudar, fazer o curso, ela não resiste. Eu vou abandonar isso aqui, vou voltar para casa, porque eu não fui feito para viver longe de quem eu amo, das coisas que eu quero. Você sabe, isso depende de cada pessoa, mas quando você compreende que esse é um problema, e as leis espirituais nos ajudam a saber que nós não vamos parar no cemitério, e que nós não vamos poder levar para o outro lado bens, afetos, como se fossem nossa propriedade, nós passamos a viver isto agora com outro tipo de prisão ou de apego. Geralmente nós nos prendemos às coisas, nós somos escravos delas. Não é que nós sejamos os donos, geralmente as coisas é que são nossos senhores, nossos proprietários. Quando você vence esta dependência, você começa a libertar-se. E quando chega o momento dessa separação mais direta, mais brusca, você não sofrerá. Você poderá entender, não, eles estão lá, eles vão crescer, eles vão ter que se desenvolver e ao mesmo tempo eu vou estar aqui.
melhorando-me, aprendendo, indo em busca de novas experiências para preparar a chegada deles quando for a ocasião de eles virem. Assim, nós na Terra, com o conhecimento espiritual, poderemos vencer essas etapas. E é isto que irmão Gotuso agora começa a explicar para o André Luiz por que ele ainda está preso às coisas da sua família, às coisas que ficaram na Terra. Apesar de trabalhar na instituição da casa transitória, ele ainda está ancorado no mundo. E no próximo bloco nós vamos continuar a entender isto. Então, não demore não, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos continuando o estudo do capítulo 5º do livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje, o irmão Gotuso está explicando as suas experiências, aquelas que ele viveu na Terra e que ainda continuam a repercutir, a dar efeitos em sua alma na vida em que ele está levando agora. Havia sido médico e agora está trabalhando na casa transitória, ajudando a irmã Zenóbia. E você viu no capítulo anterior que ele mesmo explicou. O trabalho ali é tão denso, é tão pesado, que irmã Zenóbia se reveza com o irmão Galba na direção da instituição. Cada um fica 1 ano. E Gotuso fala assim, eu tenho pena daqueles que querem morrer logo. Daqueles que não se matam diretamente, mas ficam se matando todo dia um pouquinho para vir para cá depressa. E se eles soubessem quanta coisa tem para fazer aqui e que eles estão de férias enquanto estão lá, eles aproveitariam mais. Agora ele não consegue ir a mundos superiores em excursões de aprendizado porque tem alguma coisa que o prende. Vamos então entender o que significa esse progresso lento que ele está se referindo. Aí André então continua dizendo, esforçando-se por assumir diante de minha pessoa uma atitude tranquilizadora, irmão Gotuso prosseguiu depois de uma pausa ligeira. Ao retornar a mim mesmo, depois de longos anos de semi-inconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Meu amigo, que saudades torturantes de minha casa feliz. Marília e os 2 filhos, então já rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina, exercida desde cedo entre a clientela abastada, me dera extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes de nosso ninho. Nem o dissabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor com o diagnóstico da pneumonia que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas de maneira inútil. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se frágeis diante da morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o final, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Eu estava próximo dos 50 anos, enquanto a esposa querida não ultrapassava os 36. Em minha alma doía deixá-la quase sozinha no mundo, sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial em que eu certamente estaria. A realidade, porém, foi muito diferente. E depois das lutas purgatoriais, ao voltar ansioso para casa, não encontrei rastro dos entes amados que eu havia deixado aí. Enquanto eu estava naquele doloroso sonambulismo buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família. Porquanto, antes de tentar, fui arrebatado em violento e escuro torvelinho, em violento e escuro rodamuinho
que me levou para a terrível paisagem de trevas e sofrimento indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, quando eu consegui escapar dali, eu não escutei toda espécie de ponderação. Rompi todos os obstáculos e, desejoso do carinho, encontrei-os. Enfim, encontrei a família. A situação, no entanto, me havia desconcertado. Um primo meu, que sempre me invejara a abastança, Carlos, havia se insinuado em casa, a título de me proteger os interesses. E casou-se com a minha companheira. Perturbou o futuro dos meus filhos. Dissipou os meus bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, observando estes acontecimentos imprevistos. Após chorar a posição dos meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília, justamente no dia seguinte ao nascimento do seu segundo filhinho com Carlos. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei a ela pelo patrimônio de paz. O que você fez por este patrimônio que eu havia lhe depositado confiante nas mãos? A infeliz, fundamente desfigurada, não notou a minha presença com os olhos, nem me ouviu a voz com os ouvidos, mas lembrou-se intensamente de mim. Olhou o pequenino que dormia calmo e começou a chorar convulsivamente, provocando a vinda de Carlos, declarando-se angustiada e nervosa. Quando vi chegar o invasor, impaciente, irascível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso o que me aguardava após tamanha luta? Deveria me conformar e abençoar aqueles que me feriam? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutar uma existência regular, com todos os desejos atendidos. Não havia me iniciado no ministério da tolerância, da paciência, da dor. E por esse motivo meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe corriam abundantemente dos olhos. E em vista da impressão forte que o seu pranto me causava, ele acabou terminando. Quase 10 anos são passados e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Eu deixei Gotuso entregue ao desabafo. Alguns minutos pesados rolaram entre nós. E eu lhe disse por fim: Gotuso, não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. E então, logo a seguir, eu fiz um resumo da minha história pessoal. Ele me ouviu, atento, confortado. Finalizando, eu disse: por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós os viúvos? Quem poderia afirmar que não teríamos sido de novo pais com qualquer outra pessoa? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de prisões tenebrosas. Ele percebeu a minha sinceridade e com humildade se calou. E porque o ambiente se fazia menos agradável diante da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei, para dar um outro rumo ao pensamento: o seu trabalho aqui se limita à assistência aos doentes no setor das tarefas que lhes são atribuídas? E ele respondeu: não, tenho outros campos de atividade. E olhando-me, um pouco modificado na expressão do rosto, interrogou: você já cooperou nas tarefas de reencarnação? E eu então me recordei da experiência que acompanhara de perto em outra ocasião. Sim, nós já falamos dela aqui, do livro Missionários da Luz.
E a partir daí eu narrei para ele o que eu sabia sobre o processo reencarnatório. Ah, você se lembra? Você que está aí em casa, do Missionários da Luz? Você se recorda da história do Segismundo? O livro Missionários da Luz nós já lemos aqui. E comentamos cada capítulo. E ali, o capítulo 12º, 13º, 14º, falam do processo reencarnatório, preparando depois a reencarnação em si e o que vem depois. Vocês estão vendo aí o esforço dos espíritos na reencarnação do Segismundo. Isso tudo está bem detalhado no nosso estudo, no Espírito da Letra do livro Missionários da Luz. Você pode acessar todos os capítulos e ver nas imagens do projeto Imagem como são preciosas as ações do mundo invisível para que uma alma volte ao corpo físico. O irmão Gotuso, ele também trabalhava ali com os processos reencarnatórios, por aquilo que ele vai dizer. E André Luiz então comenta, olha, houve um tempo que eu acompanhei um processo reencarnatório, lá do Segismundo. Veja só, eu narrei para ele o que eu sabia. Então, nós vamos meditar a respeito de que o espírito já estava trabalhando no bem, já estava na instituição que a irmã Zenóbia dirigia, mas ainda estava arraigado àquela raiva, vamos dizer assim, né? Mágoa. O fato de a esposa, dos filhos, terem se aventurado por outros caminhos, terem aceitado outra união. O ciúme, o apego. Ela havia prometido para mim, coitado desse Gotuso, né? O padre prometeu o paraíso e ele acabou naquela condição. Tudo errado. A mulher prometeu para ele que ia ficar com ele, que ia ficar viúvo o resto da vida, esperando voltar a encontrá-lo, e algum tempo depois lá está ela, casada com o primo Carlos. O primo Carlos, sabendo que tinha o primo deixou uma bolsa graúda, a mulher viúva sozinha, os dois filhos, eu vou dar um apoio moral, sabe? Apoio moral. E levou todo mundo pro buraco. E o pai, o falecido, agora sofrendo, porque ele acha que aquilo é dele. Ele sente que aquilo ainda é a felicidade dele. E isso estava amargurando. Por isso que ele não conseguia sair de onde ele estava. André Luiz, que passou por uma situação semelhante, onde ele relata isso no nosso lar, com a Zélia, casada com o Ernesto. Lá no nosso lar, nós já lemos isso aqui. Ele dá a ele um conselho. Esqueça, nós também, talvez, se fôssemos os viúvos, teríamos nos casado. E agora volta o assunto da reencarnação. No próximo bloco, nós vamos ver o que irmão Gotuso estará comentando a esse respeito da tarefa que ele realiza também na questão reencarnatória. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Você vai tomar uma aguinha rápida, mas volta depressa, hein? Que daqui a pouco a gente está aqui. Olá, estamos de volta com o quarto bloco referente ao capítulo 5º do livro Obreiros da Vida Eterna, escrito pelo Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos comentando cada capítulo, fazendo a leitura e abordando aquilo que será muito interessante que nós estejamos atentos. No último bloco, eles começam a conversar sobre a questão da reencarnação, porque parece que o irmão Gotuso também está atuando no trabalho médico, junto àqueles que vão ter essa experiência. E então, André Luiz conta aquilo que ele sabia do processo reencarnatório do Segismundo. E olhando-me significativamente, Gotuso disse, acompanhe o texto. Sim, André, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior, um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram de maneira desvelada. Aqui, todavia, André, acompanhamos situações dolorosas.
através de incidentes muito desagradáveis para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Você não calcula o que é que eles são. Existe verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores, sábios e piedosos, dos planos mais altos, que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós são as situações, sendo imprescindível a ajuda de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos pelas vibrações duras, agressivas do ódio e das humilhações punitivas. Na esfera venturosa em que você habita, existem institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que elas gostam de estar de maneira indefinida. E então, de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são forçadas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Por nossa vez, nós somos os executores das providências respectivas e nos constitui obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando ocasião a discórdias sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a doenças indefiníveis, a abortos criminosos. Enquanto isso vai acontecendo, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, dramas de muitos séculos, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos, dos futuros pais, e lhes impõem sacrifícios intensos e quase insuportáveis. E depois de uma pequena pausa, continua dizendo: repare, André, que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente muito grande. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, através do serviço persistente na própria iluminação, eles conquistam a troca direta com esses instrutores mais sábios, aprimoram-se consequentemente e pelos atos meritórios que eles já realizaram, podem escolher seus elementos de uma nova vida na crosta terrestre, como o trabalhador digno, que pelos créditos morais que ele conquistou, também pode esperar as ferramentas melhores destinadas ao seu trabalho. Já os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, estes que se preparem para as exigências da vida. Aos primeiros, a reencarnação será verdadeira bênção em aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, a reencarnação constituirá a necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos, com o menosprezo. E por que foi criado, né? Por causa do menosprezo a que eles entregaram as dádivas de nosso Pai no espaço e no tempo em que eles já viveram antes. Escutando, diz André, essas observações, sob uma profunda impressão de alegria e de encantamento, não pude conter a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca.
Gotuso, mas é você, experiente desse modo quanto aos problemas do resgate espiritual, quem ainda guarda a mágoa do lar que se foi? Você sabe de tudo isso? Como pode prender-se no desalento? Como pode deter tamanha possibilidade de libertação? O companheiro me olhou com seus olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia tudo isso. E então, esforçando-se por parecer jovial, respondeu: não se preocupe. Em vista das extremas dificuldades para me dominar, eu atualmente estudo a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas, junto daqueles que não tenho compreendido tanto quanto deveria. Ele está pensando em renascer, filho, quem sabe, do Carlos com a Marília, será? Nesse instante, certa enfermeira veio à porta de entrada pedindo licença para nos interromper e informou que a turma de sentinelas em tratamento mental esperava no salão ao lado. Gotuso me esclareceu que seguiria imediatamente. E eu e ele a sós, ele me explicou, sorrindo. Na esfera carnal, André, na qualidade de médico, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades, com indicação clínica ou intervenção cirúrgica, e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam quase sempre como um espírito de solidariedade dentro da classe. Mas aqui a paisagem é diferente. Cabe-me usar a língua como estilete criador de vida nova. A casa está cheia de cooperadores que trabalham servindo ao seu programa de socorro e que se submetem aos nossos cuidados de orientação médica ao mesmo tempo. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como fazia antigamente. Devo funcionar, acima de tudo, como um professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas, que possam elevar-lhes o padrão da vida íntima. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral com os elementos de cura ao nosso alcance. Não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo algo novo que lhe reajuste a alma. É preciso ensinar. Em outro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física. Agora, essa zona de atuação é a célula mental. Observando então a disposição ativa do companheiro, pensei no tempo que eu gastara antes de participar dos serviços médicos da região superior para a qual fora conduzido. E perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora Gotuso tão depressa utilizado ali, na esfera de socorro aos aflitos. Reparei, entretanto, que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se ele menos exercitado nas faculdades de penetração. E acompanhando-o ao outro recinto, onde o aguardava extensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados que, como acontecia a Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Nós vemos aqui a mesma coisa que o assistente Jerônimo e a irmã Zenóbia haviam dito ao André Luiz. Cada um sendo utilizado naquilo para o que está preparado. Modernamente nós costumamos dizer assim, cada um no seu quadrado, né? Cada macaco no seu galho. Gotuso era médico e tinha essa ligação ainda com o mundo físico. Aquele ambiente era um ambiente mais denso, era um ambiente mais pesado. Os espíritos que estavam ali precisavam não só de medicação, mas precisavam de renovação mental. André Luiz então fica pensando, nossa,
Eu fiquei lá em nosso lar e levou um tempão para eles poderem me aproveitar como médico. Mas aqui ele acabou de chegar, ainda está com o pensamento ligado à terra, à sua ex-casa. E ele já está trabalhando como médico. E era por isso. Porque ele tinha conhecimento, ele tinha saber e ainda estava densificado pelas vibrações inferiores, não de atraso, mas de mágoa. Só que ele estava trabalhando isso, você viu o que ele disse, que ele está se preparando para, quem sabe, voltar a nascer na casa, filho do Carlos, aquele que roubou a tranquilidade da sua família. Quem sabe como filho da sua ex-mulher, aquela que ele amava e que tinha uma ligação muito grande com ele, para que ele aprenda a restabelecer laços de fraternidade, de amor verdadeiros, não mais de mágoas. Vejam só, porque a saúde não está no corpo, está na mente. E é a mente que precisa ser tratada para que a saúde física melhore. O irmão Gotuso nos dá um perfil do que nós somos, quantas mágoas guardamos, não é mesmo você que está aí? Quantas vezes está pensando em coisas que já aconteceram há anos e que estão envenenando o seu equilíbrio vibratório, o seu equilíbrio físico? Pense nisso. André Luiz nos está ensinando de maneira indireta, usando o Gotuso. E o espírito da letra fica muito feliz que você possa ter saúde com estes exemplos. Muito obrigado pela sua audiência. Vai lendo, hein? Semana que vem vamos para o capítulo 6º. Já estamos nele, capítulo 6º. Muito obrigado pelo seu carinho e muita paz.